Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para apresentar mais uma solução para você, produtor rural, que quer ganhar dinheiro com pecuária, que quer ter sucesso com pecuária, que quer ser bem sucedido, que quer ganhar dinheiro, que quer obter lucro com a sua atividade pecuária. Uma série de aulas sobre adubação de pastagens, começando com calagem, adubação corretiva em pastagens. Vamos falar sobre calagem, como fazer a calagem, a importância da calagem, por que é importante fazer a calagem, os benefícios, tá? E vamos explicar tudo de forma bem simples e clara, como fazer a calagem em diferentes regiões do Brasil. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia e idealizador do canal Portal da Pecuária, que tem ajudado milhões de produtores rurais com as minhas videoaulas. E a finalidade é justamente essa: ajudar você, produtor rural, que às vezes não tem acesso a informação de qualidade. Então esse canal é um canal gratuito, é só você se inscrever que você vai ter acesso a todo o material, tá? Se você quiser algumas soluções mais específicas para a sua fazenda, entre em contato comigo. Eu faço cálculo de adubação, faço recomendação de adubação e faço cálculo, análise de viabilidade econômica da adubação. Porque eu quero que você ganhe dinheiro. Não adianta eu falar para você botar 200 kg de N por hectare e pronto, acabou. Eu preciso saber se esse 200 kg de N por hectare vai ser revertido em arroba. Então eu faço análise de viabilidade econômica. Eu te falo como adubar, o que você precisa para adubar, tá? De acordo com as suas metas e seus objetivos, ok? E vejo a parte de viabilidade econômica. Então, se você é produtor rural, está precisando fazer uma análise de viabilidade econômica, tanto na fase de cria, de recria, de engorda, tanto na parte de suplementação, como na parte de adubação de pastagens, entre em contato comigo por e-mail, tá? No final dessa aula aqui vai ter meu e-mail, então você assista até o final que vai ter meu e-mail. Qualquer coisa que você precisar, você vai entrar em contato comigo. Então, adubação corretiva em pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, tá? Então, as adubações corretivas, pessoal, elas são necessárias em solos de baixa fertilidade, em solos exauridos ou em solos que apresentem um forte desequilíbrio entre nutrientes. Então é necessário você fazer adubações corretivas para você corrigir essa fertilidade do solo, trabalhar com a sua fertilidade do solo, aumentar a sua fertilidade do solo. Com o tempo, nós vamos ver nas aulas, com o tempo os nutrientes eles vão se perdendo por lixiviação, o solo vai acidificando naturalmente. E é necessário você corrigir esses problemas de solo de baixa fertilidade. Então, adubações corretivas são o quê? São adubações que visam elevar e equilibrar os níveis de nutrientes no solo. As principais adubações corretivas são quais? A calagem, que é o tema da nossa aula de hoje, a calagem, a fosfatagem e a potassagem. A calagem é a correção da acidez do solo utilizando corretivos, né? O principal corretivo usado é o calcário. A fosfatagem é a reposição do fósforo no solo através de adubos fosfatados, superfosfato simples, superfosfato triplo. E a potassagem é a reposição do potássio através dos adubos potássicos, como o cloreto de potássio. Então, qual a importância da calagem para as pastagens? Você que é produtor de gado de corte, você que é produtor de gado de leite, você também é produtor de capim. A sua cultura é o capim. Qual a importância da calagem para a sua pastagem? A maioria dos solos brasileiros são ácidos, moçada. E dependendo da espécie forrageira que você vai implantar, será necessário a correção da acidez do solo. É importante entender que as espécies forrageiras elas têm diferentes adaptações, elas conseguem se adaptar de forma diferente a solos de baixa fertilidade e a solos de alta fertilidade. Existem gramíneas
que se adaptam muito bem a solos de baixa fertilidade, como é o caso da Braquiária umidícola. Já existem gramíneas que não se adaptam bem a solos de baixa fertilidade. É o caso do capim-elefante, do pânico, desses pânicos novos, o tanzânio, o mombaça. Eles não se adaptam a solos de baixa fertilidade. Então, dependendo da espécie forrageira que você quer implementar, é necessário corrigir a acidez do solo. Se você quer plantar um tifton, um cochicrois, eles não se adaptam a solo de baixa fertilidade. Então, gramíneas que têm uma alta produção de matéria seca, capim-elefante, tanzânia, mombaça, tifton, cochicrois, elas apresentam uma alta exigência de fertilidade do solo. Já gramíneas menos exigentes produzem menos, que seria o andropogon, que é uma gramínea bastante tolerante a solos ácidos e de baixa fertilidade, o Braquiária umidícola. Então, qual é a necessidade de se fazer calagem? Para você aumentar a sua produção forrageira, aumentar a sua taxa de lotação, aumentar a sua produção de carne e leite. Então a calagem é a primeira etapa para você construir a fertilidade do seu solo. A primeira etapa para você construir a fertilidade do seu solo é a calagem. Tá? Então, se eu quero trabalhar com altas taxas de lotação, a primeira medida que eu vou fazer é analisar e observar se há necessidade de corrigir a acidez do solo. Tá? Então eu quero trabalhar com altas taxas de lotação, eu preciso fazer isso. Então esse aqui importa, moçada: produção de capim, alta produção de carne por hectare, alta produção de arroba por hectare. Então a correção da acidez do solo, ela implica em maior disponibilidade de nutrientes para o solo. Quando você corrige a acidez do solo, você está melhorando a eficiência da adubação fosfatada, da adubação potássica, da adubação nitrogenada. Você aumenta a eficiência da adubação. Se você for adubar num solo ácido, está jogando dinheiro fora, está queimando dinheiro. Tá? Solo ácido, ele diminui a eficiência da absorção desses nutrientes do solo. Então a correção da acidez do solo, ela implica em maior disponibilidade de nutrientes para o solo, aumenta a eficiência das suas adubações. Então, se eu quero produzir, o primeiro passo é fazer calagem. O primeiro passo é a calagem. A primeira etapa para você construir a fertilidade do seu solo é a calagem. E o que causa a acidez do solo? Você deve estar perguntando: professor, por que o solo fica ácido? O que causa a acidez do solo? A acidez é comum em regiões com alta precipitação pluviométrica, que é capaz de quê? De lixiviar grandes quantidades de bases como potássio, cálcio e magnésio. A chuva vai lavando, a chuva bate e vai lavando os nutrientes. Os nutrientes vão se perdendo por lixiviação, vão percolando, vão lixiviando, se perdendo, e se tem menos nutrientes no solo, você vai ter uma menor produção. Então a acidez é comum em regiões com altas precipitações pluviométricas, que são capazes de lixiviar essas bases trocáveis, que são o cálcio, o potássio e o magnésio. O material de origem do solo pode até equilibrar a situação, repondo as bases perdidas, através da decomposição de minerais primários e secundários. Entretanto, solos tropicais já estão altamente intemperizados e não dispõem mais dessas fontes de base. Quer dizer o que? A grande maioria dos nossos solos já estão exauridos. Não tem mais esses minerais primários e secundários para repor esses nutrientes que foram lixiviados. Nossos solos já estão intemperizados, sofreram um processo de intemperismo. São solos altamente intemperizados, já foram lavados pela chuva e não dispõem mais dessas fontes de base para repor esse. Então, outra coisa que causa a acidez do solo: as raízes das plantas, além de retirar, as raízes das plantas, elas fazem o que? Elas absorvem os nutrientes do solo, cálcio, magnésio, o fósforo, eles absorvem o nutriente e absorvem os cátions e deixam em seu lugar uma quantidade de hidrogênio. Então ela absorve cálcio e libera hidrogênio, absorve magnésio, libera hidrogênio, absorve fósforo, libera hidrogênio.
Então o próprio processo, a própria planta acaba por acidificar esse solo. Ela absorve os cátions e libera o hidrogênio. Então a própria reação da planta, as plantas, ao absorverem esses nutrientes de carga positiva, que é o potássio, magnésio e cálcio, liberam o hidrogênio das raízes para a solução do solo. E isso acaba por reduzir o pH. Então, o processo de absorção de nutrientes libera também hidrogênio e isso contribui para a acidificação do solo também. Então, observe que a acidez do solo é um processo natural. Tá? Outra coisa, a aplicação de fertilizantes nitrogenados, como nitrato, sulfato de amônia, libera hidrogênio também. Tá? Assim como a mineralização da matéria orgânica e tende a acidificar o solo. Então, a adubação nitrogenada pesada, liberação de matéria orgânica do solo, também acidifica o solo. Observe que a acidez é um processo que vai acontecendo de forma natural. Se você adubar com nitrogênio, você vai estar liberando hidrogênio. Se você tiver um solo rico em matéria orgânica, a mineralização dessa matéria orgânica também libera hidrogênio, que ajuda a acidificar o solo. Olha lá, as reações dos fertilizantes nitrogenados com o solo, especificamente na nitrificação, que é a passagem do amônio para o nitrato, também libera hidrogênio. Tá? Então observe que quais são as principais causas de acidez do solo. Primeiro, a lixiviação das suas bases, né, cálcio, magnésio e potássio, através da chuva, regiões com alta precipitação pluviométrica. O solo vai sofrer esse processo de lixiviação. Então essas bases serão perdidas, os cátions, né, serão perdidos. O hidrogênio liberado pelas raízes das plantas, as plantas absorvem os cátions, cálcio, magnésio, potássio e liberam hidrogênio. Então a própria planta também ela vai contribuir para a acidificação do solo. Hidrogênio liberado pelos adubos nitrogenados e pela mineralização da matéria orgânica também elas vão contribuir para a acidificação do solo. Então observe que a erosão também contribui. Tá? Então observe que a acidificação do solo é um processo natural e inevitável, exigindo correções periódicas. Importante fazer análise do solo, exigindo correções periódicas através da aplicação de materiais corretivos. A acidificação do solo, moçada, é um processo natural que vai acontecer. Tá? É importante você fazer uma análise do solo. Tá? É importante você monitorar a fertilidade do seu solo através das análises do solo. Eu vou ter uma aula explicando como interpretar a análise do solo. Tá? Quais são os fatores que levam à acidificação do solo? Tá? Vamos lá, mais alguns outros fatores. Olha lá, o material de origem, a rocha que originou o solo pode ser pobre em bases ou já sofreu uma intensa lixiviação, nós falamos já aqui. A decomposição da matéria orgânica que libera hidrogênio, nós já falamos isso aqui. Fertilizantes nitrogenados aplicados via adubação, já falamos também. O que caracteriza um solo ácido? Vamos lá, o que é um solo ácido? A acidificação do solo, entenda bem, essa figura está mostrando bem. A acidificação do solo consiste da remoção de cátions, que são cátions, cálcio, magnésio, potássio, do solo, que são substituídos por alumínio e hidrogênio. Olha lá, isso aqui é um solo ácido. Isso aqui é um solo ácido, olha lá. As cargas negativas estão preenchidas com hidrogênio, estão preenchidas com alumínio. Isso caracteriza um solo ácido. A acidificação do solo consiste da remoção desses cátions aqui, tá? Que são substituídos por alumínio e hidrogênio. Isso caracteriza um solo ácido. Quando eu faço uma calagem, eu vou tirar o hidrogênio e o alumínio e colocar de novo os cátions na solução do solo. Né? Eu vou ter os cátions ocupando as cargas negativas da solução do solo. Ok? Então, um solo ácido é um solo que tem alumínio e hidrogênio ocupando as cargas negativas no lugar dos cátions. Então aqui, ó, solo ácido, eu vou ter a substituição das bases, tá? Isso aqui é um solo normal, isso aqui é um solo ácido.
substituindo as bases por alumínio e hidrogênio, e os cátions foram lixiviados, né? E quem está ocupando aqui agora é hidrogênio e alumínio. Entendendo a CTC do solo. O que é CTC do solo, pessoal? CTC do solo é a capacidade de troca catiônica. É a quantidade de cátions que um solo é capaz de reter por unidade de volume. Estamos vendo aqui, ó, um solo arenoso, ele vai ter uma CTC menor. Ele tem menos cargas negativas para reter os cátions. Um solo mais argiloso já tem CTC maior. Ele tem maior capacidade, tem mais carga negativa, tem maior capacidade de reter esses cátions. Quanto mais carga negativa tiver o solo, mais ele vai atrair os cátions, que são cargas positivas. Ok? Então, um solo com alta fertilidade, um solo mais argiloso, ele tem uma alta capacidade, ele tem mais carga negativa e tem uma maior capacidade de reter os cátions. Então, a CTC é isso, é a capacidade de troca catiônica, é a quantidade de cátions que um solo é capaz de reter por unidade de peso e volume. O solo arenoso tem menos, solos arenosos têm menos carga negativa, solos argilosos têm mais carga negativa, então consegue reter mais os cátions, ok? Isso que é CTC. A CTC, pessoal, a formulazinha dela é o seguinte, é a soma das bases mais o hidrogênio e o alumínio. Então, as bases são o que? Potássio, cálcio, magnésio, sódio, mais hidrogênio e alumínio. Então, a CTC é chamada também CTC total, ou CTC a pH 7, é representada pela letra T na análise do solo. Então, na análise do solo você vai ter aqui a soma das bases mais hidrogênio e alumínio. Ok? Então, a CTC do solo, ela se origina da matéria orgânica, minerais de argila, óxido de ferro e alumínio. Então, esses componentes eles geram essas cargas elétricas no solo, que retém os cátions e os ânions. Tá? Então, um solo que tem uma alta CTC, ela consegue reter, né, mais esses cátions. É um solo de melhor fertilidade. Um solo argiloso, ele consegue reter mais cátions se comparado com um solo arenoso. Então, um solo argiloso, teoricamente, tem uma maior fertilidade, tem uma maior CTC do que um solo muito arenoso. Então, as cargas elétricas dos colóides do solo, elas retêm cátions, tá? E as cargas positivas retêm os ânions. Ok? Então, quando nós fazemos a calagem, o que ocorre? Olha lá, ó. Quando fazemos a calagem, ocorre a neutralização do hidrogênio e dos óxidos de ferro e alumínio. Tá? Então aqui eu tenho um solo ácido, as minhas cargas negativas estavam sendo ocupadas por hidrogênio e alumínio. Eu faço a calagem, eu vou substituir hidrogênio e alumínio pelas bases, potássio, cálcio, magnésio, que vão nutrir a planta, são nutrientes essenciais para a planta. A planta precisa de cálcio, de magnésio, de potássio para fazer a sua produção vegetal. Então são elementos essenciais. O alumínio não é um elemento essencial, o alumínio é um elemento tóxico. Tá? Então na calagem eu vou substituir o hidrogênio pelo cálcio, o hidrogênio e o alumínio pelo cálcio. Então, solos sob pastagem no Brasil Central, onde predomina a maior parte da produção pecuária, esses solos, esse solo chamado solo do cerrado, eles predominam colóides de baixa atividade. Tá? São solos que apresentam baixa CTC. Ok? São solos arenosos com baixa CTC. Olha lá, o alumínio, ele é tóxico para a planta. O alumínio é tóxico para a planta. E ele vai prejudicar o desenvolvimento da planta forrageira. Ele tem origem no solo em condições dessas elevadas. Se o solo estiver muito ácido, o alumínio vai estar lá. O alumínio, portanto, além de causar acidez excessiva no solo, é também consequência da acidez do solo. Em condições de pH ao redor de 6, ocorre a neutralização do alumínio trocável. Quando você faz a calagem, você vai neutralizar o alumínio na sua forma tóxica. Ele passa por uma forma inerte, que não faz mal para a planta. Quando eu faço uma calagem, eu estou neutralizando o alumínio, que é um elemento tóxico
e vai inibir o crescimento das plantas. Olha lá, o hidrogênio só é prejudicial se o pH for menor que 4,5. Nessa condição ele vai deslocar o cálcio da célula, reduzindo o crescimento de raízes. Solo ácido, você vai ter esse efeito. O aumento do cálcio na solução do solo alivia os efeitos prejudiciais do hidrogênio, que ele vai tirar o hidrogênio da carga negativa e colocar o cálcio, tá? O hidrogênio em excesso no solo diminui a sobrevivência de bactérias fixadoras de nitrogênio, chamado rizóbio, as bactérias que fixam o nitrogênio do ar no solo. O solo ácido diminui essas bactérias no solo. Existem bactérias que conseguem fixar o nitrogênio atmosférico no solo. O solo ácido diminui a sobrevivência dessas bactérias. Olha lá. A toxidez do alumínio diminui a divisão celular e impede o crescimento nas partes novas das raízes, impedindo a divisão celular e a absorção de cálcio, que só ocorre na região apical. Então, solo com muito alumínio, menor crescimento de raízes, sem calcário com calcário. Quando você faz uma calagem, você aumenta a produção de raízes. Quanto mais raiz a planta tiver, ela vai ter maior área para absorver água, para absorver minerais, etc. Solos ácidos são pobres em cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Solos ácidos são pobres nesses minerais que são essenciais para a planta. A planta precisa disso para crescer. Solos ácidos há uma menor eficiência no aproveitamento dos fertilizantes aplicados na adubação. Você quer adubar? Se não fizer uma calagem, nem pense em adubar. Vai jogar dinheiro fora. Primeiro passo para você trabalhar a fertilidade do seu solo é fazer a calagem. Solo ácido, você vai ter uma menor eficiência e um menor aproveitamento dos fertilizantes aplicados via adubação. Solos ácidos diminuem a atividade biológica do solo. A atividade biológica do solo vai ser reduzida em solos ácidos. Pessoal, chegamos ao final dessa primeira parte, tá? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário, palestrante. Se você quer que eu faça uma análise de viabilidade econômica para você, mande sua análise de solo que eu faço para você. Se você quer que eu faça uma ração de semi-confinamento, confinamento com volumoso, confinamento sem volumoso, ração para gado de leite, mande um e-mail para mim. Se você quer que eu faça um planejamento da sua produção pecuária em termos de suplementação, de nutrição, mande um e-mail para mim. jgnizot76@gmail.com. Eu moro em Xinguara, Pará. Esse é o canal Portal da Pecuária. Nossa missão e objetivo é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo com o desenvolvimento da pecuária. A nossa missão é fazer o produtor rural ganhar dinheiro. Porque ganhando dinheiro ele vai ficar feliz com a atividade, ele vai investir mais, a roda vai girar, o agronegócio se movimenta, a roda gira, seu produtor ganha dinheiro. Nossa missão é fazer o produtor ganhar dinheiro. Um abraço, sucesso sempre. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, pode compartilhar à vontade esse vídeo aí nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Nós queremos divulgar para o maior número de pessoas as tecnologias que já existem e precisam ser aplicadas para o produtor rural. Um abraço e sucesso sempre!